Olá, queridos amigos, é um prazer grande estar com vocês mais uma vez, com o nosso programa aqui, dedicado à temática da dependência química, à temática dos vícios, um tema tão importante, um tema tão atual, né? De tanta relevância aí, que leva muita gente a reflexões fundamentais, né? Já que um número muito grande de famílias no Brasil e no mundo vivem essa problemática, né? No Brasil nós temos aí milhões de famílias, muitos milhões de famílias vivendo a problemática da dependência química em um dos seus membros, pelo menos. E sem solução, sem encontrar essa saída, sem ver solução, né? Nós tivemos agora toda essa repercussão do caso da Loemi na Veja, né? E também na Record, a Ápice Desenvolvimento Humano foi convidada para aceitar o desafio de trabalhar a Loemi, né? Eu mesmo, Plínio de Souza, estou fazendo o processo de resolver as questões fundamentais da Loemi, né? Trabalhando a estrutura profunda para gerar independência química. Então, um tema que está sendo muito útil para o Brasil, né? Para o Brasil entender e renovar as suas esperanças, né? Entender que tem sim solução, tem jeito para essa problemática. Esse programa quer levar às famílias a oportunidade de refletir, né? E de renovar as suas esperanças para saber que tem solução, né? Então, tanto a Loemi, que está sendo trabalhado, um caso grave, né? 2 anos morando na Cracolândia, se prostituindo, sem dormir, necessitando de várias pedras por dia para suprir o seu vício, toda machucada, toda deteriorada. É um caso que tem solução, né? E se tem solução um caso desse, quão mais outros casos menos graves, né? De pessoas que estão dentro das suas famílias, né? Que não se deterioraram ainda tanto socialmente falando. Dependência química tem solução. O que é fundamental para que tenha solução? Primeira coisa é a pessoa decidir mudar, é a pessoa querer mudar. O dependente químico tem que querer mudar, né? Se ele já quer mudar, ele pode fazer um processo sem internação até e ter grandes resultados. Nós na Ápice trabalhamos assim, mais de 80% dos nossos casos nós resolvemos sem internação, né? Ou seja, casos de vício de álcool, de 20 anos de alcoolismo, vícios de cocaína, de 15 anos de uso de cocaína ou mais, crack, nós conseguimos alguns resultados sem internação, né? E pelo menos 20% dos casos por ali a gente precisa de 1 mês de internação apenas, 1 mês, mas trabalhamos já dentro da internação, dentro da clínica, para resolver o problema. É o que estamos fazendo agora com a Loemi, já trabalhando lá dentro da clínica. Então é um trabalho bem focado, bem específico. É fundamental que a pessoa queira. Se ela tomou a decisão, ela não consegue sozinha, claro, mas se ela tomou a decisão de fato de mudar de vida, então a gente pode ajudá-la de maneira muito concreta a ter essa mudança, inclusive com garantia. Nós trabalhamos com uma metodologia inovadora, desenvolvida pela Ápice, que oferece garantia. Nós monitoramos durante 1 ano depois que ela passa pelo processo, e se a pessoa voltar ao uso da droga, nós refazemos o processo até de maneira mais intensa e sem custo, né? Essa é a garantia da Ápice Desenvolvimento Humano. Venha conhecer essa metodologia, ligue para a gente, venha agora para o nosso encontro nessa quarta-feira, traga o seu familiar. Se ele não puder vir, se o dependente químico não puder vir, venha você, mãe, venha você, pai, você, tio, tia, irmão, venha você conhecer de perto a metodologia e já levar materiais para essa pessoa, para que ela vença as próprias resistências, para ela entender que é uma metodologia onde ela não vai precisar sofrer, onde ela não vai precisar se manter em abstinência sofrida, conseguindo não usar. Não. É uma metodologia onde ela vai se renovar de dentro para fora, onde ela vai ser muito feliz, mais autoconfiante, mais preenchida, com relacionamentos mais saudáveis consigo e com os outros. A droga, não precisar mais de droga, será consequência. Então liga para a gente no 23615000, 0 operadora 11, ou através do site www.apce.com.br
apcdesenvolve.com.br, ou entre no nosso Facebook, curta a nossa página, receba os nossos materiais. Ápice Desenvolvimento Humano é a nossa fanpage. Curta a nossa página no Facebook e assista os programas de rádio, inclusive gravados em vídeo também. E mostre esses programas para a pessoa da família que tem a problemática da dependência química. E talvez ela se inspire numa possibilidade diferente de solução. Nós temos muitos métodos de tratamento na prateleira no Brasil, né? E nós temos, assim, muito poucos resultados, né, nos tratamentos. O número médio de sucesso ali nos primeiros anos é de 20% dos casos apenas nas internações, né? Isso você pode pesquisar, isso é matéria de Veja, matéria da revista Época, algo em torno de 20%, 30% de sucesso. É o resultado das melhores clínicas. Nós na Ápice relevamos isso para 100%. Primeiro porque nós trabalhamos com a pessoa que quer resolver, que quer se resolver. E segundo, porque nós trabalhamos a causa profunda, a estrutura profunda do vício. O nosso objetivo não é tornar a pessoa abstêmia. Por que um alcoólatra demora para admitir que é alcoólatra? Porque ele sabe que se ele admitir que ele é alcoólatra, ele vai ter que parar de beber. E se ele parar de beber, ele já experimentou isso, ele sabe que ele fica pior. Por quê? Porque ele vai ser jogado à sua condição emocional de falta de inteireza, ao seu buraco, ao seu vazio, à sua insegurança que o álcool alivia, né? A sua rigidez que o álcool flexibiliza, o álcool faz com que a pessoa consiga se expressar, se divertir, amar as pessoas sem medo, né? Então é um remédio emocional. O álcool, a bebedeira, é um momento de alívio, é um momento de prazer para tanto desprazer no dia a dia. Então a pessoa sabe que se ela parar de usar, ela vai ficar jogada a esse sentimento de falta, a essa estrutura de incompletude. Isso é com álcool e com as drogas no geral. Por isso as pessoas acabam recorrendo a elas. Mesmo aqueles que estão numa fase de uso intermitente, ou seja, daquele uso que a pessoa recai uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, é necessário ainda para ela, pelo menos um momento de preenchimento, né? Um momento de descarga, de se soltar de tanta carga que ela acumulou durante um tempo. A droga ela é usada como um remédio, como uma fonte de prazer, de significado, para uma vida que está sem prazer, sem significado completo, né? Então é preciso trabalhar essa estrutura profunda. Esse é o nosso trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Um trabalho de dentro para fora, trabalhar a causa, o buraco, o vazio, de modo que a pessoa se sinta inteira. E ao se sentir inteira, possa planejar uma outra vida, possa se relacionar de maneira plena, possa ter prazer em ser, né? E com isso fica muito mais fácil optar de vez por uma nova vida. E nem se lembrar mais de álcool, nem se lembrar mais de droga, isso não fazia mais sentido na vida da pessoa. Isso é uma mudança sistêmica inteira. Isso é independência química, isso é Ápice Desenvolvimento Humano. Venha conhecer o nosso processo numa palestra, numa reunião com poucas pessoas, só para famílias decididas a encontrar a solução. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E quando a pessoa não está decidida? Quando a pessoa não está decidida, ou ela vai precisar sofrer muito mais, né? A família vai precisar sofrer mais ainda, esperar que a coisa se agrave, até a pessoa chegar no fundo do poço para aceitar uma corda de salvação. Ou ela vai precisar de uma internação um pouco maior. A internação maior, ela serve muito para que a pessoa vá tomando consciência do seu problema, né? Por quê? Porque na internação maior, ela vai conviver durante algum tempo, 2 meses ou mais, com pessoas que já passaram pela fase em que ela está, de negação, né? Pessoas que já chegaram no fundo máximo do poço. E ela vai ouvir essas histórias e isso vai gerar muito mais compreensão, consciência, para que ela possa tomar uma decisão de fato, né? Então, esse momento de retiro do mundo, do seu mundo viciado, para um mundo de consciência da problemática, vai ajudá-la a tomar a decisão de ser uma pessoa livre de vícios. Então ela vai poder, eu decido
conseguir ficar sem o vício. E aí a ápice entra para consolidar isso, né? Nosso trabalho entra para consolidar. Afinal de contas, as pessoas saem das clínicas querendo mudar, mas não conseguem. Por quê? Porque a necessidade emocional ela continua existindo. Ainda continua existindo a fome emocional. A necessidade química não existe mais. A pessoa está limpa, né? Ela já se desintoxicou ali no período de desintoxicação na clínica. Mas e a necessidade emocional? Continua. Então as pessoas saem das clínicas, ficam um tempo sem usar, voltam para as clínicas, né? E assim fica o ciclo. São muito poucas as pessoas que conseguem, só depois da internação, estar completamente limpa para sempre. As pessoas conseguem, às vezes, segurar alguns anos, mas acabam voltando. Por quê? Porque é preciso um trabalho estrutural profundo. Esse é o trabalho da ápice de desenvolvimento humano. Por isso, nós entramos quando a pessoa toma a decisão e aí a gente, de fato, resolve a problemática de maneira sistêmica, com toda a nossa metodologia integrativa, sistêmica, para a solução da dependência química. Um trabalho que vem sendo desenvolvido há 10 anos, né? Nós temos depoimentos de pessoas que passaram pelo processo há 11 anos atrás, e nesse momento fazemos isso de maneira mais intensa. Temos uma equipe de 6 profissionais atendendo nesta metodologia, pessoas fora das clínicas, né, sem precisar internar, é a grande maioria, e algumas pessoas com 1 mês de internação. Quando há uma negação, a pessoa não quer, talvez a família decida internar por um tempo um pouco maior, para que ela tome a consciência, e aí ela querendo mudar, aí a gente resolve. Você pode ligar para a gente saber mais no 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E o nosso Facebook, Ápice Desenvolvimento Humano. A gente precisa falar de inteireza humana, gente. Inteireza. Fome emocional. Eu abordei esse termo agora há pouco. E é um termo bastante importante, né? Porque quando a gente fala de uma obesidade mórbida, uma pessoa que tem um peso muito grande, continua comendo de uma maneira muito intensa, é importante saber que ela tem uma fome emocional, muito mais do que uma fome física, né? O corpo não está precisando mais de tanta comida, mas a estrutura emocional sim, né? Existe um buraco, um vazio que ela precisa preencher, existe uma fome emocional. Então a comida alivia, né? A comida neutraliza essa fome emocional, essa ansiedade, essa angústia, esse vazio. Então a comida não está sendo usada como comida, mas sim como remédio emocional. Então é preciso resolver a fome emocional, senão a pessoa emagrece um tempo, depois volta a engordar. Por quê? Porque ela ficou em abstinência um tempo, como qualquer dependente químico, em abstinência da sua droga, conseguindo se controlar, depois volta a engordar, né? Então nós na Ápice damos formação, inclusive na metodologia de coaching para emagrecimento, onde o foco fundamental, um dos pontos fundamentais, né, o começo de tudo é resolver a compulsão. Se você tiver interesse, alguém na sua família tem interesse em resolver o buraco, resolver o vazio, entre em contato com a gente, venha para um processo de coaching de emagrecimento na Ápice Desenvolvimento Humano. Mas eu trago aqui essa temática, né, da obesidade, da compulsão alimentar, para ilustrar a questão da dependência química, porque a fome emocional é a mesma. O buraco, o vazio é o mesmo. E a fome emocional é tanta que a pessoa ela acaba flexibilizando negativamente o seu caráter. Por fome emocional, por desespero, ela mente para ter a droga. Algumas pessoas acabam chegando ao nível de roubar para ter a droga. Algumas pessoas passam a ter um nível de mentir demais, mas muito mesmo, né? De uma maneira muito intensa e emocionada, mas mentindo para ter acesso à droga. No passado a gente tinha uma grande problemática de fome no Brasil. Hoje ainda temos pouco, né? Mas no passado era grande a problemática de fome no Brasil. E a gente entendia, né? Assim, era comum você ler e ouvir pessoas com compaixão por pessoas que roubavam só quando era necessário para alimentar a família, ou seja, a fome precisava ser saciada. E a pessoa buscava ali uma comida, roubar alguma coisa para conseguir neutralizar a fome emocional. Ou seja, a pessoa tinha um lapso de caráter, ou ela, né, durante um tempo, ela rasgava alguns valores seus para atender a essa
para aliviar essa fome emocional, essa fome física. A dependência química é muito semelhante. A pessoa quer mudar, mas a fome emocional vem e ela acaba flexibilizando, rasgando as promessas que fez para a esposa, ou para os filhos, ou para o marido, rasgando as promessas que fez para a mãe, para o pai, ou até para si mesmo, até para Deus, vai lá e recai e volta a usar compulsivamente. Né? É uma fome emocional. Tem a fome física, né, com a dependência química no corpo, mas tem por baixo disso uma fome emocional. A droga preenche de significado, a droga traz um êxtase, um brilho, um prazer momentâneo para uma vida sem prazer. Né? A droga pode trazer uma autoconfiança para uma vida de insegurança, a droga pode trazer uma leveza, uma descontração para uma vida de tensão. Ou seja, existe uma fome emocional por algo que preencha e que alivie. Portanto, tirar a droga da pessoa, na maioria das vezes, não é a solução. Tirar o álcool não é a solução, tirar a comida não é a solução. A pessoa vai entrar em abstinência durante algum tempo, vai conseguir segurar essa necessidade durante algum tempo, e a grande maioria das pessoas volta a usar compulsivamente. Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Pesquise os números, entre na internet, pesquise os números. Qual é o resultado efetivo das internações? Você vai ver lá resultado de 25%, uma média de sucesso. Isso nos primeiros anos ali. Se você estender para 10 anos, o número de pessoas que de fato não tiveram mais recaídas, não voltaram mais para as drogas depois de uma primeira internação, é abaixo de 10%. Abaixo de 10%. Por quê? Porque não se trabalha a estrutura profunda, a estrutura existencial profunda. É preciso resolver isso. E também, é claro, é preciso engajar a pessoa num plano novo de vida, num projeto de vida cheio de significado, né? Numa descoberta dos seus valores e descoberta da expressão possível desses valores na vida profissional, na vida afetiva. Às vezes a pessoa vai precisar trabalhar algumas coisas nela para que ela afetivamente possa se engajar. Precisa trabalhar autoestima, autoconfiança. Às vezes ela vai precisar trabalhar algumas questões para que ela possa descobrir uma nova possibilidade de carreira, uma nova possibilidade de ambiente profissional bacana que faça sentido, onde ela possa se expressar, deixar legado e ser bem remunerada por isso. Então o nosso processo da ápice ele é integrativo. Nós trabalhamos a causa estrutural profunda, trabalhamos relacionamentos desgastados hoje na família, né? Trabalhamos também renovação de relacionamentos. Às vezes a pessoa precisa descobrir, resgatar amizades antigas diante das drogas ou fazer novas amizades. E nós trabalhamos também esse planejamento de futuro bacana, né? Ou seja, engajamento num futuro legal. Ou seja, uma mudança total de paradigma, para que a pessoa não tenha mais nenhuma fome emocional, para que ela esteja inteira. E ao estar inteira, e com muitas possibilidades muito bacanas de futuro, para que aquela droga? Para que aquela ilusão? Para que o prazer momentâneo a custo de tanto sofrimento pessoal, tanto sofrimento das pessoas que a gente ama? Fica fácil. Uma mudança bem feita é uma mudança que ela é fácil. Não preciso brigar mais comigo mesmo. Foi fácil, me transformei de dentro para fora. Conheça os nossos depoimentos. Assista os nossos depoimentos no Face. Tem ali alguns depoimentos no Face da Ápice. Venha conhecer de perto a metodologia passo a passo. É preciso tomar a decisão. Porque em algum momento ela vai chegar, a decisão. Ela vai chegar com mais sofrimento, lá no fundo do poço, ou ela pode chegar hoje, se a pessoa se conscientiza e decide. Então, se você é uma família, um familiar decidido a resolver a problemática, venha conhecer uma metodologia, venha levar materiais para essa pessoa, para esse querido, esse filho, esse marido, esse pai, essa mãe, essa esposa. Venha trazer material consistente para ele entender o diferencial dessa metodologia. Quando a pessoa entende, né, a grande maioria, é raro, né, um que não, quando a pessoa de fato entende o diferencial desse método, onde ela não vai precisar ser uma sofredora que não usa mais a sua muleta, a sua droga, quando ela entende que ela vai ser muito mais completa e ela mesma não vai nem precisar, nem vai ligar mais para aquilo, a grande maioria das pessoas não só aceitam, mas, nossa, agradecem pela oportunidade. É tudo que elas buscavam através da droga e vão poder encontrar em si mesmas. Né? Eu lembrei agora da frase do John Lennon, que também foi um usuário de droga durante um tempo. Ele disse, olha, eu me busquei em todos os lugares eu busquei.
e eu só me encontrei em mim mesmo. Ou seja, quando eu lá dentro descobri algumas coisas, trabalhei algumas coisas, quando eu me conectei comigo, quando eu me valorizei, quando eu me amei. Esse é o trabalho para a inteireza humana de quem não se sente inteiro ainda. Esse é o trabalho necessário para o dependente químico. Venha conhecer a metodologia agora na reunião de quarta-feira à noite. Ou, se não der para vir na reunião, você já marca uma individual, né, direto. Você que é do interior, traga essa pessoa. Temos maneiras de fazer isso de maneira mais objetiva, com menos vindas para São Paulo. Liga pra gente, 2361-5000, 0 operadora 11, 2361-5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Nosso Facebook, Ápice Desenvolvimento Humano. Curta a nossa página, receba os programas de rádio, assista os vídeos. E o telefone mais uma vez, 0 operadora 11, 2361-5000. Foi um prazer conversar com você de novo, levar possibilidades de libertação, de evolução para você, para sua família. Um grande abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.